Alô, alô, escambonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos melhores animes que já foi produzido, chamado Neon Genesis Evangelion. Chegou na Netflix, então tenho que dizer aqui pra vocês correrem lá assistir. Mas antes, se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho pra receber as notificações, vai nesse izinho aqui, ó, que tem outros conteúdos. Eu não costumo falar muito de animes, mas tem filmes, séries e outras coisas. Pois é, esse foi um dos animes que eu descobri ali nos começo dos anos 2000, quando eu comecei a frequentar um lugar que quem for de Fortaleza e tem aí perto dos 30 anos deve conhecer, que é a famigerada Praça Portugal, que na época que eu frequentava, não era a época dos emos, devo destacar, não era a época dos emos, era na época do pessoal que gostava de animes, né, que frequentava o Sana, que era um dos grandes eventos de anime aqui de Fortaleza, e na realidade é um dos grandes eventos de cultura pop hoje em dia do Brasil. Mas nessa época era um evento de animes. E eu conheci o Neon Genesis Evangelion, né, justamente pelo contato com essas pessoas. É um anime de 1995, que é baseado no mangá, né, como a maior parte dos animes são baseados em mangás. E ele vai contar uma história meio apocalíptica, né, sobre um Japão de um futuro também próximo, né, que na realidade hoje em dia é futuro do pretérito, que se eu não me engano a série começa no ano de 2015. Basicamente aconteceu o chamado Segundo Impacto, onde um grande asteroide bateu na Antártida e derreteu a Antártida. Isso fez subir o nível do mar e causou catástrofes pelo planeta inteiro. E a gente vai, na realidade, se deparar com um cenário, né? A gente tem um protagonista que é o Shinji, que ele está se mudando ali para Nova Tóquio, né? Que é a Tóquio que foi construída ali dos destroços da Tóquio anterior. E ele foi meio que trazido pelo pai, né? O pai mandou trazê-lo. E o pai é o agente, meio que o presidente de uma organização chamada NERV, que basicamente ela cuida da segurança de Tóquio. E essa NERV tem se preparado para o retorno de umas criaturas que eles chamam de anjos, né? Que são, na verdade, monstros gigantes que vêm com o propósito de destruir a cidade, né? É algo bem comum, né, da cultura japonesa. A gente tem o Godzilla, que é um forte exemplo disso, e esse é um filme que vai aí lidar com esse tema também, apesar de que os anjos, eles são criaturas bem mais distintas, assim, né? Alguns têm formas, assim, bem geométricas, né? Um losango, outros parecem mais monstrengos. Se você gostou de Pacific Rim, o Pacific Rim, na verdade, foi a tentativa do Guillermo del Toro de fazer o Neo Genesis Evangelion, né? Acho que ele não conseguiu comprar os direitos do Neo Genesis Evangelion para fazer, e aí fez o Pacific Rim. Aqui a gente vai ter justamente essa premissa, né? A gente tem os Evangelions, né? Os Evas, que são robôs gigantes, né? Ou na realidade ciborgues gigantes, que são construídos para poder lutar contra os anjos, né? Que são essas criaturas que estão invadindo. Porque as armas normais, né, do exército não conseguem destruir essas criaturas, e então só os Evas conseguem romper uma barreira que eles têm de energia para poder combatê-los e destruí-los. A grande questão do Neon Genesis Evangelion é que ele vai além disso, dessa premissa da luta de robôs gigantes de destruição, né? A gente vai mergulhar numa narrativa de intrigas e a gente vai ali destrinchar um passado e pecados e coisas erradas que as pessoas fizeram, e a gente vai cada vez mais descobrindo o porquê desses anjos, né? O porquê dessas criaturas estarem atacando a cidade cada vez mais avidamente. Esse foi um anime que foi muito polêmico, assim, na época que ele foi lançado, por uma infinidade de razões, mas muito porque ele era um anime muito debatido, muito discutido, porque a narrativa dele é cheia dessas minúcias e você ficava confuso e você terminava muito sem entender. E para além disso, né, teve umas polêmicas porque o anime tem um final muito... originalmente ele teve um final ruim, né? As pessoas não gostaram do final original dele, o que fez o próprio estúdio voltar e fazer 2 filmes ali que finalizam a narrativa. Por sinal, né, tanto o anime completo, em 26 episódios, está na Netflix, quanto esses 2 filmes ali que tem finais diferentes do final original apresentado no anime. A gente vai ter ali um trio de protagonistas, né, que vai ser a Rei, a Nami, que ela é a piloto do EVA 00, o Shinji, que é o piloto do EVA 01, e a Asuka, que é a pilota do EVA 02. E eles, né, vão ali lutar juntos, né, contra esses agentes. Eles são crianças de 14 anos, porque lá, né, para sincronizar com o EVA, o piloto tinha que ser alguém jovem, né? Então, a gente vai... como eu disse, é uma narrativa de muitos mistérios que a gente vai debulhando as camadas e descobrindo, e as pessoas assistiam várias e várias vezes justamente para poder pegar ali as minúcias. Uma coisa curiosa sobre o Evangelion é que, como essas lutas dos Evas são cenas muito bem feitas até hoje, se sustentam muito bem,
o anime ele era um anime muito econômico. Então você vai ter várias cenas que eles pegam planos distantes dos personagens para nem ter que fazer animação de boca se mexendo. Então os diálogos estão acontecendo, a gente está aqui num plano visto de cima, né, onde eles estão sentados numa mesa, a gente nem vê essas animações de boca. Tem várias animações de quadro, eles passam 4, 5, 6 segundos num quadro ali com um movimento de fumaça, uma paisagem, né, coisas que seriam muito mais baratas de animar, porque era muito caro fazer a parte das lutas, né? As lutas eram muito caras, então eles buscavam esses caminhos para poder baratear o episódio. Ainda assim, acaba ganhando um ar de estilo e de estética muito bom para o desenho, né? Então isso é muito legal, você vê a falta de recurso se transformar numa espécie de identidade visual do próprio anime. Mas se você já assistiu Neon Genesis Evangelion, deixa aqui seus comentários, suas teorias, vamos discutir um pouco, vamos conversar. Se você nunca assistiu, comenta aqui, nunca vi, não quero ver porque eu odeio anime. Eu fiz essa sugestão até para quem não gosta de anime. Assista, porque tem animes muito bons, e eu vou falar semana que vem da melhor série que tá saindo na atualidade, que é um anime. Mas a gente se vê na próxima, e tchau!